Texto 2. Onde os mortos estão. As bênçãos resultantes da vida do Senhor Jesus a este mundo são incontáveis. Elas se relacionam com tudo o que concerne ao crente. Uma dessas bênçãos tem a ver com os filhos de Deus que já dormiram ou vierem a dormir no Senhor. Na glória celestial, ser-nos-ão reveladas inumeráveis outras bênçãos, das quais usufruiremos, derivadas da vinda de Jesus aqui. Elas têm alcance ilimitado aqui e na eternidade. Antes da ressurreição de Cristo. Para compreender os ensinos bíblicos sobre o lugar para onde vão os mortos, é necessário observar o texto original do Antigo Testamento em hebraico e o original grego do Novo Testamento. A palavra Seol no Antigo Testamento equivale em sentido a Hades no Novo Testamento, diferentes na forma, porque a primeira é hebraica e a segunda é grega. Ambas designam um lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, iam todos após a morte, justos e injustos, havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão para os justos e outra para os injustos, separados por um abismo intransponível. Todos estavam ali, plenamente conscientes. O lugar dos justos era de felicidade, prazer e segurança. Era chamado seio de Abraão e paraíso. Já o lugar dos ímpios era, e é, medonho, cheio de dores, sofrimentos, estando todos lá, plenamente conscientes. No Novo Testamento há 3 palavras diferentes no grego que são traduzidas pela palavra inferno em português. O inferno, segundo Lucas 16, 22 e 23, por exemplo, é a tradução da palavra grega Hades. Lucas 16, 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por exemplo, é a tradução da palavra grega Hades. Por outro lado, o inferno, segundo Mateus 23, 33, é a tradução do grego Geena, enquanto que o inferno, conforme 2 Pedro 2,4, é a tradução de Tártaro. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Em cada versículo, o significado varia no original, quanto ao lugar ocupado pelos espíritos dos mortos, depois da ressurreição de Jesus. Antes de morrer por nós, Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais descerão ao Hades, isto é, a divisão reservada ali para os justos. O texto em apreço indica futuridade em relação à ocasião em que foi proferido por Jesus. A mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor, pois ele disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Sobre o assunto, diz o apóstolo Paulo: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Efésios 4, 8 e 9. Entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão, conforme ele prometera em Lucas 16, 22.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Muitos desses crentes, Jesus os ressuscitou por ocasião da sua morte, certamente para que se cumprisse o tipo prefigurado na festa das primícias. Levítico 23, 9 até o 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Que profeticamente falava da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 20 e 23. 15 e 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nessa festa profética havia pluralidade. O texto bíblico fala de molho, ou feixe. Logo no seu cumprimento, deveria haver também pluralidade, e houve, conforme vemos em Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A obra redentora de Jesus no Calvário afetou não só os vivos, mas também os mortos que dormiam no Senhor. O apóstolo Paulo conheceu uma pessoa que foi ao paraíso, o qual está no terceiro céu. 2 Coríntios 12, 1 ao 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Portanto, o paraíso está agora lá em cima, na imediata presença de Deus, não embaixo como dantes. A mesma coisa se vê em Apocalipse 6, 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Onde as almas dos mártires da grande tribulação permanecem no céu, debaixo do altar, aguardando o fim da grande tribulação, para ressuscitarem. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, e ingressarem no reino milenar de Cristo. Os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu, pois o paraíso está lá agora, como um dos resultados da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. No momento do arrebatamento da igreja, seus espíritos virão com Jesus, unir-se-ão a seus corpos ressurretos e subirão com Cristo já glorificados. Perguntas e exercícios. Responda-se para certo e para errado. Pergunta 1. Deus tem reservado na glória celestial aos seus filhos, tanto os que já dormiram quanto aos que vierem a dormir no Senhor, inumeráveis bênçãos, além das que nos têm sido proporcionadas aqui,
neste mundo durante o ministério de seu Filho? Resposta certa. A fim de compreendermos os ensinamentos bíblicos sobre o lugar para onde vão os mortos, importa observarmos o texto original do Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. Na língua hebraica, o lugar é chamado Seol, e na língua grega é chamado Hades. Contudo, o sentido é o mesmo? Resposta certa. Pergunta 3. Hades ou Seol? Ambos são indicados como lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, iam todos após a morte, justos e injustos? Resposta certa. Pergunta 4. Ainda que justos e injustos fossem encaminhados ao mesmo lugar após a morte, lá ficavam separados por um abismo intransponível e conscientes, os justos felizes, seguros no seio de Abraão, ou paraíso, os ímpios em um lugar medonho, cheio de dores e sofrimentos? Resposta certa. Pergunta 5. Os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, também descerão ao Hades, a divisão reservada para os justos? Resposta errada.